De Jesus, recebemos ao pastor João com palma para Jesus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fico feliz por mais esse dia, mais essa oportunidade de estar na casa de Deus, revendo amigos. Pastor Reinaldo Apolinário, pastor César Tito, um abraço ao pastor Júnior, que não pôde estar aqui hoje por força maior, e a todos os demais irmãos que compartilham dessa amizade em nome de Jesus. Eu peço por gentileza aos irmãos, não quero ser tardio aos irmãos, que nós sabemos que nós temos um horário a cumprir mediante ao decreto do governo. Gênesis capítulo 3, o verso é o de número 24. Livro do Gênesis, capítulo de número 3, o verso é o de número 24. Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 24. Nos diz assim a palavra do Senhor: depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Salmo de número 68, verso de número 21. Salmo de número 68, o verso é o de número 21. Salmo 68, verso de número 21. Nos diz assim a palavra do Senhor: Deus esmagará a cabeça de seus inimigos, esmagará o crânio cabeludo que insiste em pecar. Apocalipse capítulo 5, verso também de número 5. Livro do Apocalipse, capítulo de número 5, o verso também é o de número 5. Então, um dos 24 anciões me disse: não chores, veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. Ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Bendito seja o nome do nosso Deus. Fiel é o Senhor que nos trouxe aqui essa noite. Queridos, nós reconhecemos que estamos vivendo em uma época em que o mundo está se tornando consumista, capitalista, egocêntrico, e cada vez mais o homem se aproxima da sua autodestruição. Mas isso não começou hoje, isso não começou agora. Nós vamos olhar para o livro do Gênesis, a qual nós lemos, e nós vamos entender que após a queda do homem contra Deus, o homem se afastando do centro da vontade de Deus, o homem começou a perder alguns valores. E Deus, de alguma forma, sempre tentou trazer o homem para próximo de si. Satanás sempre tentou tirar o homem do centro da vontade de Deus, atacando a família de Adão e Eva, fazendo com que Deus os expulsassem do jardim do Éden. Nós vamos ver, após a queda do homem no Éden, a destruição em massa que ocorre no nosso planeta em todas as áreas.
Ora, nós vamos olhar para a história, e do ano de 1914 ao ano de 1918, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, onde morreu cerca de 30 milhões de pessoas. O homem deveria ter pouca consciência e ter aprendido com isso. Mas nós olhamos para a história novamente e vamos ver que do ano de 1939 ao ano 1945 acontece a Segunda Guerra Mundial, e o dobro de pessoas morrem, 60 milhões de pessoas, em um planeta de 7,6 bilhões de pessoas. Hoje morre-se mais pessoas com guerras do que em qualquer outro fator. O investimento com armamento bélico cada vez mais é crescente. É só nós olharmos, e com isso o coração de Deus se entristece. O coração de Deus se apavora com a condição da humanidade. No ano de 2004, na Indonésia, aconteceu um tsunami que devastou cerca de 13 países. E nós, olhando para esse cenário, nós não vamos ver Deus atingindo a vida marinha. Não, porque o juízo de Deus não é contra a natureza. O juízo de Deus é contra o homem que anda deliberadamente contra a vontade de Deus. No ano de 1985, Mikhail Gorbachev, ele escreveu um livro chamado Perestroika, e ele apontou já naquela época que o mundo tinha um poderio bélico para destruir o planeta cerca de 8 vezes. Hoje, as bombas atômicas e os demais armamentos que o planeta, as pessoas, as nações têm investido, esquecendo das pessoas, do saneamento básico, da saúde, da alimentação. É essa a visão que o homem tem para consigo mesmo e para com seu próximo. Mas Deus é Deus, irmãos. Pai é Pai. O Pai nunca perde a esperança no Filho. Mesmo quando o homem pecou contra Deus, mesmo quando o homem pecou contra Deus e tentou se esconder de Deus, Deus sempre arrumou um jeito de estar ao redor, próximo, protegendo o ser humano. Nós não vamos ver a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, mas intrinsecamente Jesus sempre esteve ali, guardando o povo de Faraó, alimentando o povo com o maná do céu, degladiando com teofania quando Deus briga com Jacó. Porque todas as vezes que nós olharmos para o Antigo Testamento, nós vamos ver a Bíblia referindo-se ao anjo do Senhor. Bem sabemos que é Cristo atuando ali. Quando Abraão vai entregar o seu filho no Monte Moriá ao sacrifício, aprove a Deus intervir aquela situação. E Abraão disse: Jeová Jiré, Deus proverá. Cristo sempre interveio em meio à humanidade. Sempre houve um plano maior de Cristo para a condição daqueles que o buscam e aqueles que o temem. No Antigo Testamento há algumas manifestações proféticas, e a Bíblia vai apontar que são 300 referências para a primeira vinda de Jesus, e ele veio. Para a segunda vinda de Cristo, há 8 vezes mais referências, cerca de 2.400 referências bíblicas, ditando que Jesus voltará resgatar a sua igreja. E é essa mensagem que eu quero trazer ao coração da igreja: o arrebatamento da igreja.
Porque nós ficamos tão focados nas coisas materiais, nas preocupações terrenas, que esquecemos de onde nós viemos e para onde nós voltaremos. Tudo isso que está acontecendo vai passar, essa dor vai passar, essa enfermidade vai passar, essa preocupação vai passar. Não se esqueça que você tem um Deus todo-poderoso, que te guarda, que cuida de você, que subiu aos céus, preparar uma casa para você. Ah, meu amado irmão, isso já era o motivo principal para você derramar lágrimas na presença dEle, sentindo a presença dEle, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Quando os profetas, eles começam a predizer a vinda de Cristo, nós vamos olhar para o livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, o profeta chamado como o profeta messiânico, Isaías, ele vai dizer: e um menino vos nasceu, e o nome se vos deu, e os principados estão sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Malaquias, no capítulo 5, no versículo 2, ele vai dizer: ó tu, Belém de Efrata, que se sente pequena entre as nações, de tu virá o governador de todas as nações. O tempo se passa. Vamos olhar entre o livro de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e o livro de Mateus, e há um espaço em branco nas nossas Bíblias, também conhecido como período interbíblico, ou silêncio profético de Deus. Porque nesse intervalo de tempo, irmãos, eu peço atenção, e nesse intervalo de tempo, nós não vamos ver Deus falando através dos profetas. Deus fica em silêncio através dos profetas, e às vezes é nesse momento em que nós nos desesperamos. Você já viveu o silêncio de Deus? Você já fez a sua parte com Deus? Já orou? Já chorou, já clamou, já pediu, jejuou, participou do culto, entregou seu dízimo, ofertante na igreja, clama a Deus por uma resposta, por uma restituição, e aparentemente nada acontece. Às vezes Deus se cala, às vezes Deus fica mesmo em silêncio, mas não significa que nesses momentos, Deus mesmo em silêncio, não esteja trabalhando na sua causa. Porque a Bíblia também é rica em dizer que Deus não está com os seus braços cruzados, e nem com os seus ouvidos ataviados para ouvir a sua oração. Talvez Ele esteja em silêncio nesse processo em que você esteja passando, mas pode ter certeza de uma coisa, meu irmão: Ele está preparando algo maior para você, para que quando você sair de tudo isso, passar por tudo isso, há um plano perfeito de Deus para a sua vida. Prova isso, pastor João. Esse período interbíblico, essa página em branco nas nossas Bíblias, há uns governos que se levantam entre as nações: o governo da Babilônia, os medo-persas, os gregos, os romanos. E em todo esse tempo, Deus de alguma forma estava trabalhando, porque tudo estava em silêncio. Mas no momento em que Alexandre, o Alexandre o Grande, ele assume a potência mundial da época, ele manda construir em Alexandria uma das maiores bibliotecas da época, se não a maior. Ali ele reúne 70 anciões para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego.
chamando-se assim a Septuaginta. Vem os romanos, eles começam a construir as vielas, as ruas, as passagens, aonde os pregadores, os apóstolos iriam passar lá na frente. Tudo estava sendo planejado. Na terra, talvez o homem não entendesse. Nos céus, era um plano de Deus. Maria não esperava o milagre, nem imaginava. Mas certa vez ela sente algo, ouve um anjo falando com ela. O menino nasce, Lucas 2,35, cumprindo-se a profecia de Malaquias, nasce em Belém, cresce em Nazaré, reside na sua fase adulta em Cafarnaum. E quando Maria pega o menino, leva ao templo o colo do profeta, do sacerdote Zacarias, Zacarias bate o olho no menino, e Zacarias fala: a mãe do menino, Jesus, e uma espada transpassará a sua alma, para que o coração de muitos fosse sondados. Lembra da espada em Gênesis? Sabe essa espada agora? Segura o mistério. Quando Jesus começa o seu ministério profético na terra, Jesus faz o seu primeiro milagre, transformando água em vinho dentro de um casamento, nas bodas de Caná. Porque o que Jesus estava fazendo naquele ato e naquele momento, era mostrando para mim e para você, que a prioridade de Deus sempre foi a nossa família. Não, você perdeu de dar um glória para Jesus. A prioridade de Deus sempre foi e sempre vai ser a restituição da sua família. Satanás tentou destruir as famílias lá atrás. Jesus fez o primeiro milagre dentro de um casamento, para a condição família, para a instituição família, não ser um projeto falido. Aquele que estava pensando em sair de casa, aleluia, vai ficar hoje. Aquele filho que estava trilhando outros caminhos, vai ter um encontro com Jesus hoje, aleluia. Aquele que já não queria mais saber, irmãos, Espírito Santo de Deus, alcança ele hoje, ela hoje, traga para o centro da sua vontade hoje. Mas para que isso aconteça, você precisa crer que Ele está fazendo algo hoje pela sua casa. Esse Jesus é maravilhoso. Cresce, começa a fazer prodígios, maravilhas, ressuscitar mortos, dar vista aos cegos, oportunidade aos desesperançosos, capacitação aos incapacitados, restitui sonhos, projetos falidos, porque só Jesus sabe como você chegou para ouvir essa palavra hoje, sem expectativa nenhuma. Eu vou ouvir a palavra, vou no culto, vou ouvir Jesus falar, mas quando eu voltar para o cotidiano da minha vida, as coisas retornarão da mesma forma. Não, irmão, um ponto final Deus coloca naquela história de maldição. Todo choro de lágrima, Deus transforma em choro de alegria hoje, em nome de Jesus. É assim que Jesus faz. Mas esse mesmo Jesus, que havera de fazer todas essas coisas, acumular discípulos, seguidores, formar apóstolos, obreiros, esse mesmo Jesus, no momento em que ele é preso pelos seus algozes,
pelos seus perseguidores. Ele olha para o lado, como muitas vezes nós olhamos, e muitas daquelas pessoas que bateram em nossos ombros, dizendo: ó, estamos juntos, se precisar, estou aqui. Aí no momento que você mais precisou, aonde está? Mas cadê aquele chamego todo? Vivia em casa. Agora no momento que eu estou mais precisando, não vem um. Não tem uma palavra. Por causa do meu erro, as pessoas se afastaram de mim. Esqueceram que eu sou ser humano também. Jesus sendo 100% Deus e 100% homem, todas as pessoas vendo tudo aquilo que Jesus havia feito. No momento em que Jesus estava sofrendo a sua pior dor, porque Ele veio para isso, na cruz, Mateus 27:33, a Bíblia vai dizer que Ele foi levado a um lugar chamado Gólgota, também conhecido como o lugar da caveira. Jesus olha e os discípulos não estão ali. Pedro, que disse que entregaria a vida no lugar de Jesus quando ele mais precisasse, não estava ao lado dele. Mateus não estava ao lado dele. Tiago não estava ao lado dele. Às vezes nós olhamos para as pessoas que nós esperávamos estar aos nossos lados, no momento que nós esperávamos, e não encontramos. Não tinha ninguém. Satanás achou que estava triunfando. Satanás achou que estava ganhando essa peleja, ganhando essa batalha, não somente contra Deus, contra Jesus que é Deus, mas também contra a humanidade e contra a igreja. Mas Jesus já havia predito a Pedro em Mateus 16:18: Pedro, sobre esta rocha que sou eu, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele vai se levantar, ele vai bater, vai machucar, vai arranhar, vai perseguir, vai bramir como um leão, mas ele não vai tocar, porque a igreja é de Jesus. Ele tenta, irmãos, ele machuca, ele fere, afasta as pessoas. E naquele momento em que Jesus está naquele lugar chamado Gólgota, também conhecido como lugar da caveira, cumpre-se a profecia de Lucas 2:35, de quando o profeta Zacarias disse que uma espada transpassaria a alma do menino. O homem por si só não poderia mais voltar para o centro da vontade de Deus, pastor Reinaldo. O homem não poderia voltar mais para o centro da vontade de Deus, porque quando o homem pecou contra Deus, a Bíblia vai dizer em Gênesis 3:24, que Deus colocou querubins com espadas flamejantes ao derredor do jardim do Éden. Então o homem não tinha mais capacidade de voltar para o centro da vontade de Deus. E Satanás achou que estava triunfando. Mas Jesus, quando se coloca naquela cruz, não, Jesus não estava perdendo. A igreja estava sendo triunfante, porque aquela cruz não era simplesmente uma cruz. Aquela cruz era uma espada em que Jesus estava cravando na cabeça de Satanás. Aleluia. Jesus é maravilhoso pela vitória da igreja. Satanás achou que havia triunfado sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua mente, o seu psicológico. Ele achou que ia colocar você em cima de uma cama com depressão, com uma enfermidade, mas repreendido foi pelo sangue de Jesus. Essa enfermidade cai por terra hoje, essa depressão cai por terra hoje. Levanta, sacode a poeira, porque Jesus está escrevendo uma nova história para você. É por isso que Jesus disse em Lucas 9:22: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo todos os dias, pegue a sua cruz, que não é uma cruz, mas é uma espada
espada e siga-me, e siga-me. Jesus nunca prometeu que seria fácil, mas uma coisa Ele prometeu: vai valer a pena para aquele que chegar até o final. Não desista, vai valer a pena. Oh, Jesus maravilhoso. O apóstolo Paulo escreve em Colossenses capítulo 3, capítulo 2, verso 13 a 15, que no momento que Jesus estava na cruz, Jesus cancelou todo o escrito de dívida que estava sobre nós. Ele pegou Jesus, cravou na cruz, Ele apagou toda acusação contra a nossa vida. O apóstolo Paulo continua escrevendo, dizendo que Jesus, Ele triunfou sobre Satanás na cruz, o expondo publicamente. Ele envergonhou Satanás. Jesus, quando morre, Ele vai para o Hades, e Ele tira a chave da mão de Satanás. Ficou até sem teto. E após um período ali, cumpre-se a profecia no Salmo de número 24, a partir do verso de número 7. Os céus estavam em expectativa, os céus estavam em silêncio. E agora alguém começa a caminhar nas regiões celestiais. E o salmista é feliz em dizer, naquela visão profética, naquela visão dos céus: levantai as portas às vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Aí alguém desavisado vai dizer: mas quem é esse Rei da Glória? Aí Jesus vai responder: sou eu, o Senhor dos exércitos, o Deus forte. Sou eu, o Senhor dos exércitos, o Deus forte. E mais uma vez, aleluia, alguém vai perguntar: levantai as portas às vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E Jesus vai responder: sou eu, Deus maravilhoso, o príncipe da paz, o Deus forte, o Senhor dos exércitos. É Ele, irmãos. Ele morreu, mas Ele ressuscitou nos céus para cumprir a sua palavra. Não foi isso que Ele disse aos apóstolos, aos discípulos, João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração, mas credes em Deus, credes também em mim. Porque, como eu tenho dito, eu vou, e na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou lá preparar para você. Aleluia. Bendito seja o nome do nosso Deus. Vai parar agora por quê? Vai desistir agora por quê? Vai deixar de acreditar por quê? Porque quem prometeu não foi o homem. O homem pode até ter a sua participação em tentar desanimá-lo na sua jornada, ou incentivá-lo. Mas maior é Deus, que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria a Deus e não cumpriria? Se Ele prometeu, a promessa ainda está em pé. O seu filho, se você crê, ele volta hoje para o centro da vontade de Deus. Se você crê, esse ano de 2020, que o mundo está de ponta cabeça, será o ano da sua vitória, em nome de Jesus. A história não para, ela corre. O tempo não para por causa de mim, ele corre, ele anda. Assim como foi na época de Jesus. Os apóstolos mortos, martirizados, perseguidos, açoitados, dilacerados. A igreja sofrendo perseguição por Nero, Domiciano, os imperadores de Roma da época. Conseguem prender o apóstolo João,
enquanto ele pastoreava a igreja em Éfeso, levam o preso ao mar Egeu, numa ilha chamada Pátimos, e lá eles deixam aquele homem já com a idade avançada, em um isolamento social. Não tinha acesso como nós temos hoje à tecnologia. João estava sozinho, machucado, com as cãs brancas. Mas como a irmã disse aqui hoje, o crente em tribulação, ele busca a resposta com os joelhos no chão. Aleluia. Eu não desanimo, eu não desisto. João estava sozinho, isolado, preso, mas com os joelhos no chão. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que enquanto João estava orando, ele escuta uma voz por detrás dele, e quando ele vira, ele vê em espírito um homem, já não mais com seus cabelos embalbuçados de poeira e de sangue. Ele já não vê mais aquele Jesus com seus olhos machucados pelos chicotes romanos. Ele não vê mais aquele Jesus com as suas vestes laceradas, com os seus pés machucados. Não, mas a Bíblia vai dizer que quando o apóstolo João, ele olha, ele vê que os seus cabelos eram brancos como a alvanã, como a alva neve, os seus olhos vertiam fogo, da sua boca saiu uma espada como de 2 gumes, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os seus pés brilhavam como latão reluzente. É esse Jesus em que nós servimos, irmão. Ele foi, mas voltou glorificado. É assim em que nós esperamos a vinda e o arrebatamento da igreja. É esse homem que estava passando por tudo isso, que já havia sido lançado em um caldeirão ardente, para ser cozido, para ser morto por Domiciano. Ele não desistiu, mediante as provações, ele perseverou, ele acreditou, ele orou, e Jesus falou com ele. Esse mesmo homem, simples homem chamado João, quando ele é levado aos céus, ele vê os 24 anciões, e a Bíblia vai dizer que tamanho é o pavor de João, que ele começa a chorar. Ele chora. Ele chora. Às vezes nós temos vergonha de derramar uma lágrima na presença de Deus, mas conseguimos chorar quando passa uma telenovela nas nossas TVs. Às vezes ficamos distraídos dentro de um templo. Abro parênteses. Live, bacana, importante. Mas dentro do templo é indispensável e insubstituível. Venha para o templo, aleluia. Traga a sua família para o templo. O apóstolo João estava naquele momento e ele começa a chorar. Um dos anciões, um dos 24 anciões, olha para João e fala: meu filho, pode parar de chorar. Para de chorar. Eu olhar para você no momento da sua dor, da sua aflição, e falar: pode parar de chorar. Às vezes parece incompreensível,
Às vezes até parece grosseiro, porque às vezes o que nós precisamos é chorar. Assim como aquela mãe em Lucas 7, e a viúva de Naim, quando ela perde o seu único filho já viúva, Jesus chega diante dela e fala para ela: pode parar de chorar, mas o meu filho está morto. Mas olha a situação como está, olha o que eu estou enfrentando, olha o que eu estou passando. Você não está vendo ali? Olha o que eu tinha, olha como estou hoje. Aí chega Jesus, mediante a toda essa situação, olha para a sua vida, para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua empresa, para o seu empreendimento, para a sua saúde, e fala para você: pode parar de chorar, porque o que Jesus está fazendo dentro de você aí, dentro de nós aqui, é movendo uma ferramenta chamada fé. Pode parar de chorar, porque você não está entendendo, os seus olhos não estão contemplando, mas algo já está acontecendo, o menino já está ressuscitando. Pode parar de chorar, porque o coveiro fica desempregado hoje. Ei, pode parar de chorar, porque Mardoqueu não é enforcado hoje. Amã, aleluia, ficou frustrado hoje. Para de chorar, porque as portas que se fecharam, elas voltam a abrir na sua vida hoje. Mas para de chorar e começa a exercer a fé. João não entende. Não chores. Imagino eu conjecturando o texto: mas por que não chores? Meu mestre morreu. Eu não sou digno de abrir os 7 selos. Eu sou um homem impuro. Ei, João, para de chorar. Você viu o seu mestre, o nosso mestre Jesus? Em Isaías 53, diz que ele foi levado ao matadouro como um cordeiro mudo, foi quieto, e que por suas pisaduras seríamos sarados. Ele foi como um cordeiro. Mas João, olha lá, ele voltou. Voltou como? Como o leão da tribo de Judá. Aleluia. Ele morreu como cordeiro, mas ele ressuscitou como leão. Aleluia. Você é herdeiro de leão, irmão. Você é filho de leão. Tem juba de leão, caminha como leão. Não baixe a cabeça mediante a adversidade. Se posture, ei, irmão, porque você, aleluia, é um leão na face dessa terra, mediante as lutas que lhe perseguem. A preocupação dos Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses 4,16, era: mas Paulo, os que morreram com a esperança do arrebatamento e não foram arrebatados, o que serão deles? Questionando a Paulo acerca do arrebatamento, Paulo, descansa, porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois vós, quando um alarido, uma trombeta tocar, ele virá, aleluia, em nuvens nos altos céus, triunfante, aleluia, e a sua igreja, pode acontecer nesse exato momento, será arrebatada. É isso em que nós esperamos. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ei, irmão, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 22, diz, irmãos, que no final dos tempos haveriam guerras, pestes, irmãos. Tudo isso que está acontecendo tem que acontecer para o cumprimento do fim. Mas seja você fiel a Deus, porque há um lugar reservado para você ao lado do seu Deus. Continue na posição em que Ele te chamou. Volte a ser quem você era no reino de Deus. Cumpra-se a vontade de Deus na sua vida.
A banda pode encerrar com mais um louvor, eu encerro aqui a mensagem. Eu particularmente, eu amo os louvores antigos, principalmente os que falam sobre o céu. Porque nós vivemos em um mundo tão materialista, tão sujeito às paixões e às nossas próprias vontades, que esquecemos de pensar no céu. E hoje eles adoraram a Deus falando sobre os céus. Quão gostoso o cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso. Pode adorar a Deus, que eu só engano, tá? Irmãos, eu agradeço a minha oportunidade. Se você que está aí na sua casa tem o desejo de aceitar Jesus como seu Salvador, enquanto os irmãos vão estar aqui adorando e você não tem a oportunidade de vir à igreja, coloque as mãos no seu coração. Peça para que Jesus entre no seu coração. Fale: Senhor, essa casa é a sua casa, eu deixo ela para você. Reconheça que Ele é único e suficiente Salvador da sua vida. Reconcilie com Jesus aí. Aceite a Jesus aí. Não se afaste de Jesus em momento nenhum, porque o melhor de Deus ainda está por vir pela vida da igreja, em nome de Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos adorar o Senhor. Erga suas mãos aos céus. Maranata, hora vem, Senhor. Vem, vem, e vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Chame por ele, diga: venha Jesus. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus. E vem Jesus. A alegria do Deus vivo, todo-poderoso, o Deus da nossa salvação, que virá arrebatar a sua igreja, esteja aí contigo, hoje para todo sempre. Nós estamos encerrando essa live, mas que a presença de Deus permaneça e continue contigo e com a tua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai,
A graça do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja comigo e contigo, com todos nós, hoje para todos sempre. Digamos juntos: amém.